Poemosine. Dois boys num bar hétero mix da cidade, ambos estão de aliança, nitidamente um casal. Um tenta beijar o outro, que resiste, aponta as pessoas presentes, fala do perigo de apanhar. O primeiro faz chacota, insiste, o amor, a contragosto do outro, persiste. Beijam-se. Eu, namorado da cerveja, reflito sobre nossas afetividades abjetas e decido escrever um poema ou um zine, porque não mais me assusta um beijo na boca, mãos dadas em mesa de bar, como me assustavam antes de me assumir. Não mais me assustam olhos curiosos, raivosos ou indiferentes, que teimam em não deixar nossa vida seguir. Essas coisas não me metem mais medo do que a violência contra o amor entre iguais, tão diferente apesar do nome, tão perseguido que a paranoia o consome sobre estar ou não estar em plena paz. É para esse amor de Anne, Jace, Sasha e Yasmin, Letícia e Camila, Rayan e Tairone, Yuri e Paulo, Roberto e Keudson, Márcio e Maurício, André e João, que escrevo esse poema, zine, para o mundo saber que contra a violência a gente resiste, insiste e persiste, e ama na rua, na praça ou num bar no centro da cidade, e existe. Esse poema eu vou usar num curta, que a gente está com um projeto para fazer um curta. Aí eu vou usar esse poema, o Poemosine, e esse outro em memória, os dois, falando a respeito de daquele caso de homofobia que teve aqui em Brasília, em 2014, não, acho que foi até antes, lá no Simpsons. Lá no Simpsons. E os dois estavam lá se beijando, o cara chegou, né? Quebrou a garrafa, quebrou na cabeça dos dois. E o meu amigo foi hospitalizado. E aí, ele foi hospitalizado para o hospital de base de Brasília. E o namorado dele tinha câncer. E o tempo que ele ficou hospitalizado foi o tempo do namorado dele falecer. E ele não conseguiu ver o namorado dele. O namorado dele estava em estágio... Assim, não sei, tipo, desandou o negócio, sabe? Eles não se falaram mais porque ele ficou internado, tipo, semanas. E quando ele saiu do hospital, o namorado dele já tinha falecido, ele não conseguiu nem se despedir. Então. Daí eu fiz esse poema, In Memoriam, que tá aqui no Afroqueer, que foi por conta dessa situação. Em nossa boca, jujuba e paçoca e saliva, no beijo de língua, desejo vivendo como se fosse a última vez. Eu só quero viver enquanto estou vivo, era a letra da música que ouvíamos e ríamos depois disso com as pessoas sempre repetindo que éramos um casal lindo, e eu acreditei. Mas de repente você se foi e subitamente eu fiquei rodeado por gente que nunca tinha visto, mídia e cacos de vidro preso numa cama. Será que ele me ama? Sem saber onde foi que eu errei. Na nossa boca, o doce amargou e se desfez com o peso do talvez, das notícias que ninguém trazia, enquanto não percebia que a dama de preto ceifava o que era dela, ou eu achava que era. E por isso fiquei puto, e em seguida veio o luto. Mas você já tinha partido, e lentamente o deixei. Dizem, porém, que amor nunca morre, vai além, se transforma, e debaixo da terra nova vida espera em memória, para um dia sublime então renascer. Até que hoje você me disse, pode ir sem medo, serei sua companhia. E soube que era este o sinal que tanto esperava para amar em outra jornada, com a certeza de dois mundos unidos em um mesmo caminho, por um sonho revelado e o poema de um amigo. Meio que tá a história, assim, deles nesse poema. Eles se chamavam de Jujuba e Paçoca. Por isso que eu começo assim, né? Na nossa boca, Jujuba e Paçoca e saliva e tal. Ele me contou que perdeu, né? A chance até de enterrar o namorado, porque depois desse ato aí de homofobia ele ficou no hospital. E ele ficou muito chateado com a situação e tal. E não sabia, não conseguia mais nem se relacionar, né? E daí ele teve um sonho com o namorado dele dizendo pra ele, pode ir sem medo, tipo, segue sua vida, tipo. E aí foi quando ele me contou essa história e aí que saiu o poema. E esse que eu li antes também tem a ver com isso, né? Mas assim, ele se junta a esse outro, mas não foi bem sobre o ato em si, mas foi uma percepção que eu tive lá na... Você conhece o Bar da 102? O Bar da 102, lá na 102 Sul.
E aí eu tava percebendo, assim, tipo, que os casais gays não estavam meio resistentes, assim, sabe? Tipo, eles estavam lá, mas não tava assim, não se beijavam, não sei. Então eu fiquei pensando sobre esse contexto, né? Tipo, um olha pro outro e fica, não, tem gente olhando e tal. Por isso que saiu o Poemozine, que é tipo essa vontade de fazer um poema, de fazer um zine, de falar pra todo mundo, tipo, eu existo e tal. Esse daqui só tinha a primeira parte antes, que é o Imago Dei, né, Imagem de Deus. E também vou fazer a recitação do poema e também vou falar um pouco da história dele. Fecharam as portas do céu e disseram que eu não podia entrar. Nem mesmo purgatório, perguntei. Nem mesmo inferno deram-me o meu lugar. Fecharam as portas do céu e condenaram-me ao limbo. Herege que ser imagem do que chamam amor infinito. Hipócritas terão troco. Silenciaram a minha voz. Fecharam as portas do céu. Proibiram o amor entre iguais. Proibiram o amor entre iguais, mas não arrancaram do meu peito. Dentro de mim o escondi primeiro. E ele com força remexeu, com muita força se retorceu. E no limbo gritou e gritou. Silêncio. O amor se homogeneizou diante do espelho e se homoerotizou apesar do espelho, para além daquela imagem única, repetida todo dia, para que eu também pudesse vê-lo, e eu o vi. Bem ali, sorrindo para mim, eu vi ali à minha frente um par igual, um amor marginal que também me viu, correu em minha direção antes que eu fugisse em desespero, mas para onde eu iria? Preso dentro dos muros, preso entre sinos e cantos, para onde eu iria? O amor me alcançou, me desacralizou e me levou do limbo às portas do céu, onde me fez imagem de Deus com ele. A história... a imagem, né? A imagem dele, a imagem que eu tava na mente. No primeiro momento, que é a primeira parte, né? Que ele fala, fecharam as portas do céu, me condenaram ao limbo, proibiram esse amor e tal. É até o momento que eu tô refletindo sobre as minhas próprias vivências enquanto cristão, na igreja e tal. Que é tipo isso, né? Te fecharam o acesso ao céu porque você é viado, né? Então... no segundo momento, eu fiquei pensando numa imagem que foi muito recorrente enquanto eu caminhei, né, mais alguns anos na Igreja Católica, que era de pessoas muito religiosas ou muito dedicadas dentro da igreja que estavam num caminho também de descoberta da sua sexualidade. E nessa época eu estava convivendo muito no Seminário São Francisco e lá no Santuário São Francisco também, no Seminário São Boaventura, que fica dentro do Santuário São Francisco, lá no final da Zanorte. Né? E eu fiquei pensando nisso, né? Como diante dessa homogeneização ali, quer dizer, todo mundo com hábito bonitinho, tal, não sei o quê, todo mundo tem que acreditar do mesmo jeito, achar a mesma coisa, pensar da mesma forma, reverenciar os mesmos dogmas. E diante daquela igualdade toda, diante do espelho, é possível que eles se enxergassem para além deles mesmos, para além do hábito que vestiam, né? Então ali dentro mesmo, então a imagem criada aqui, pensada, né? Pelo menos que eu pensei com esse poema, é que é um frade se olhando no espelho e refletindo sobre sua própria sexualidade. E ele pensando, e ele encontra outra pessoa igual, né? Que ali mesmo, dentro daqueles muros, ouvindo sempre aos sons dos sinos que anunciam a hora das orações, né? Comum dos religiosos, as laudas, as vésperas e tal. Como que ele ia poder sair dessa condição? Mas ele ali dentro mesmo encontra o amor, né? Então, esse amor entre iguais que apesar das instituições do muro concreto e do muro material e do muro metafórico, da instituição, ele se sobressai, ele arruma um caminho para se encontrar, ele meio que desacraliza aquilo que é considerado sacro e isso é que na verdade faz ele se tornar a imagem de Deus e não a negação dele. Eu acho que o poema é sobre isso, por isso que ele se chama Imagem de Deus. Eu acho que tem uns bonitinhos assim, mas eu acho que, sei lá, tem alguns que eu acho que só eu entendo. Mas eu acho que poesia também é um pouco disso, né? É um pouco não, é isso, né? Você faz pra você, ou pelo menos é o entendimento que eu tenho, que eu aprendi com Tatiana, eu escrevo pra mim. E se isso reverberar no mundo, isso é incrível, mas
Se eu ficar escrevendo para os outros, para fazer um livro, para vender, então, sei lá, perde a função da poesia, né? Enredo negro. Enreda a rede no calço do amor, na areia da praia, onde anda meu nego. Armei sorrateiro a rede no cais e o barco seguiu sem ela, pros pés do meu nego fincarem certeiros os dedos, a sola, o calço, o enredo. Do barco gritaram ao longe, é minha a rede de enredos, mas os pés atrelados a ela andaram comigo na praia, sem medo. Ai, tem um monte de imagens aqui pra mim, né, nesse poema, que é a questão da publicização, sei lá, da afetividade, né, da homoafetividade, a questão racial, né, quer dizer, é preto e ainda é viado, ainda tá andando de mãos dadas com outro na praia, sabe, tipo, eu tentei pensar nessas imagens aqui. E outra, né, dentro de uma função assim que é bem máscula, né, que é o pescador da beira da praia, eu acho que é uma função assim que representa essa masculinidade hegemônica cis heteronormativa, tanto como, sei lá, segurança de boate, sei lá, boxeador. Acho que tem algumas representações de masculinidade que são bem assim, a cara da hegemonia, né, cis heteronormativa. E é isso, a rede que se atrela aos pés, os dois que andam juntos, e eu acho que o final fala disso, né, os meus pés atrelados a ela andaram comigo na praia sem medo, atrelados a essa rede de enredos, essa comunicação de corpos, né. Eu não sei, né, eu não sei também se as pessoas vão conseguir, e nem sei se é obrigatório, né, conseguir entender ou enxergar essas coisas essas imagens e tal. Mas eu espero que consigam enxergar, né? Mas assim, acho que é por isso às vezes é legal também quando você faz assim, esses momentos, né? Assim, tipo assim, hoje visão do autor sobre o que ele escreve. Tipo, tem as suas, mas tem a do autor, e é isso, né? Profano. Sinto a estranha vontade de macular o teu corpo sem manchar a tua alma, e isso não me acalma. É engano, meu Deus. Será que é só engano? Não pode ser engano. Na igualdade que partilhamos, cuidemos um do outro para não nos ferir. Sejamos menos racionais, amemos como iguais, resistentes ao mundo que não nos deixe existir. Deseja-me tanto quanto podes, possua-me a contento e exale o amor que por ti sinto e que tu sentes por mim, por dentro. Na dor, no amor, paixão, calor, mente, espírito, unimos ao corpo em ação, profana corporação, nosso êxtase divino. Eu acho que tem uma vibe, não uma pegada aqui daquele lá, do Imagudei pra cá, né? Que vai meio questionando criticando, na verdade, ou problematizando essas barreiras do não amor entre iguais, né? Questionando mesmo como essas barreiras vão se impondo e tal, né? Eu li uma resenha do meu livro, eu nem sabia que tinham feito uma resenha desse livro. Aí eu botei o nome lá na internet, botei Afroqueer Existência resenha. E aí apareceu lá sobre como está dividido em primeira parte, que está mais ligada a questões evidentemente afro-negras e religiosos de matriz afro. A segunda parte mais indo para dentro da questão homoafetiva em si. E a terceira parte de crítica, de autocrítica ao movimento LGBT, ou cavando um lugar, uma perspectiva, um buraco aí dentro desse movimento embranquecido para as vivências homoafetivas negras também existirem, não só sobre vivências, mas também sobre local político, local de fala político, local de ação política, coisas que não tem acontecido. O movimento LGBT é branco e não tem um branco que venha querer falar que não é, porque é. Então, qualquer branco, viado, principalmente, são os que mais gostam, né, de falar alguma coisa. Quiser falar sobre mim, comigo sobre isso, eu vou dizer, o movimento LGBT é embranquecido. Inclusive já teve várias mesas em congresso LGBT que pessoas negras foram silenciadas, né? Então isso é bem
é bem característico, né? Então, buscar essa intersecção de certa forma, assim, é uma resistência negra também, esse é o lugar também de pessoas negras, até porque as vivências não heterossexuais são ancestralmente negras. E assim como qualquer outro povo do mundo, existiram igual. Então dizer que não existiram ou haver o que tem acontecido, por exemplo, em África hoje, de pessoas LGBT tá sendo mortas por conta de uma suposta um suposto orgulho africano, né? Um suposto orgulho panafricanista de que isso tem a ver com embranquecimento, que a homossexualidade ela tem a ver com o embranquecimento, né, que o colonialismo trouxe, enfim. São discursos bem idiotas, na verdade, porque ancestralmente diversas culturas dentro da África, a gente está falando de um continente, não de um país, existiram vivências não heterossexuais, né? Vivências lésbicas, gays, vivências... Não são esses termos são modernos, mas é isso, vivência entre dois homens e duas mulheres, entre uma mulher e dois homens, entre um homem e duas mulheres, em um homem e duas mulheres é o que mais tinha. Mas o que eu quero dizer é que um homem que está com uma mulher, que está com um homem, enfim, são vivências não monogâmicas que também, sob minha perspectiva, as vivências não monogâmicas são vivências não coloniais, são vivências anti-hegemônicas dentro do conceito do que seja hegemonia ocidental, que tem a ver com o cristianismo, que tem a ver com todos esses locais de poder que foram se constituindo. Então, pensar vivências ancestrais, pensar vivências não heterossexuais em vivências ancestrais, esse é um pensamento extremamente pertinente e válido e que tem que fazer frente ao genocídio de pessoas LGBT, como tem acontecido, por exemplo, em Uganda. Né? E dizer que isso é um direito enquanto representante do sentimento de ser África. Em primeiro lugar é ser Uganda, né? E muito lá depois é que vem essa noção de ser África, porque nem os próprios africanos se entendiam enquanto negros antes da colonização, né? Isso tem a ver com o processo do racismo, né? Essa teoria que vai dizer nós somos os europeus colonizadores civilizados e que desprezamos todos aqueles que são outros, portanto vamos racializar, somos todos da mesma cor, apesar das nossas etnias, então eles, né, são inferiores, e então eles são os negros, são os aborígenes, são todos outros, né? E esse entendimento a gente precisa hoje pensar em se apropriar desse entendimento para reverter essa lógica, mas para reverter essa lógica eu preciso olhar para essa classificação que me foi dada enquanto parte do povo, né, negro, afrodiaspórico, e entender que se você me colocou como outro, estou assumindo essa identidade do outro para poder ir contra esse sistema que você, né, proporcionou, que você é branco nesse sentido estrutural, né, nunca falando no sentido individual, não tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a estrutura, tem a ver com uma hegemonia, com um pensamento coletivo que entra no social. Então, quando você fala sobre isso, você começa a questionar diversas coisas que vieram desse colonialismo a partir de uma visão branco, né, eurocêntrica, que é o outro, que vive de uma forma diferente da nossa, mas esse outro a partir de uma raça, de uma cor. Então, pega as características biológicas, as características fenotípicas e elenco o valor social que elas têm. Isso tem a ver com racismo, né? E se perpetua, e a gente tem essas mesmas características, né, em todos os descendentes, especialmente na diáspora, especialmente em muitas cores, não brancas, né, até por processos de miscigenação violentos e de estupro, enfim,
e também de política pública, né, desde a década de 30 para cá, de eugenia, de embranquecimento da população. Mas esse embranquecimento não tem a ver só com a cor, tem a ver com o apagamento. Embranquecer uma população é apagar os traços fenotípicos, culturais, epistemológicos, saberes. E nessa leva está essa questão, porque é justamente a lógica oposta. Quando a gente fala da questão da sexualidade, a lógica é oposta. As sexualidades não héteros são muito africanas em sua ancestralidade. E se elas são muito africanas em sua ancestralidade, por conta até de alguns mitos, né, que alguns pesquisadores resgataram, e a gente tem aí os nomes de alguns, eu não vou me lembrar, mas a Tatiana Nascimento cita no livro dela, Queerlombismo Literário, mas não só por causa das lendas ou mitos orais que foram passados, mas tem a ver com um modo de ser, né? Um modo de ser não monogâmico, um modo de ser não monoteísta, um modo de ser não heterossexual. É ancestralmente africano, portanto, é ancestralmente negro. Pensando numa África ancestral, se a gente falar de uma África moderna, a gente está falando de uma África branca, colonizada, despedaçada, enfim, com suas tradições muitas perdidas, muitas transportadas para a diáspora, muitas preservadas e que a gente nem tem acesso da diáspora também, isso é verdade, mas de uma África que foi cristianizada, que foi dominada pelo Islã, que foi colocada contra toda uma perspectiva em que ela se encontrava ancestralmente. Acho que essas coisas precisam ficar pontuadas. Vocês que vão assistir, depois mandem mensagem, falem aí o que acharam. Beijos.